A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, boa noite. Estamos entrando ao vivo pela LJTV, HTV, para o programa Pense Bem, também para a Rádio 101 FM e Lages, e programa O Navegador, Nova Era TV para todo o Brasil. Esse bate-papo que vocês já estão acostumados toda quinta-feira, 19h30. O meu convidado, mais uma vez, Márcio Machado, cientista político. Por que eu fiz questão de convidá-lo mais uma vez e seguidamente eu trago aqui? Porque ele sempre tem novidades, é bastante atuante, é um deputado bastante atuante, mas hoje eu quero, não só como deputado, ele veio aqui também como cientista político, em razão de tudo que aconteceu nesse 7 de setembro, e hoje nós vamos falar um pouco de cada coisa, das novidades e também do que aconteceu aí nesse 7 de setembro. Eu vou então para os nossos comerciais e voltamos em seguida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Então, vamos lá. 7 de setembro. O que nós vimos 7 de setembro? Qual foi a mensagem que a população trouxe a todos nós brasileiros? Tanto seja do lado do governo e contra o governo. Na visão do cientista político, o que podemos tirar de bom em cima do que foi visto, Márcio? Eu acredito que o que é bom de tudo isso é a consciência coletiva de que você não é apenas um instrumento de voto em cada 2 anos. Então, a cada 2 anos eu voto, que é chamada democracia procedimental, de um procedimento. Mas sim, nós vivemos uma democracia que, para ela possa ser de fato ativada, nós precisamos ter instrumentos disso, que é a democracia decisional, de trazer, por exemplo, instrumentos. Quando o povo vai para a rua dizer um basta, por exemplo, de uma gasolina quase R$7 e passou de 7 em muitos lugares, eles basta, eu quero o respeito para mim, para minha família e aonde eu moro. Quando você pega e dê uma família que paga R$300, R$500 de luz e não tem condições de pagar esse valor, também é um grito, né, de ajuda, esses movimentos. Então nós tivemos movimentos pró-governo, que foi gigantesco, e também alguns movimentos isolados, como gritos excluídos, enfim, que também tiveram um ato, né? E isso, para mim, é algo assim, muito importante, as pessoas se manifestarem, claro, com pacificidade, a pessoa ter respeito às outras, porque hoje eu acredito que a gente vive uma era dos extremos. Se a pessoa não concorda comigo, aí eu vou agredir aquela pessoa. Eu acredito que evoluir. Mudar. É verdade. Eu acho isso aí o fim da picada, né? Esse extremismo.
se você não é do lado que eu defendo, você é meu inimigo, eu te agrido, eu faço isso, faço aquilo. Eu acho isso aí um absurdo, um despropósito. É igual a história do fanatismo futebolístico, né? Ou religioso, que eu acho que se encaixa também nesse exemplo. Nenhum nem outro, nenhuma situação nem outra. Eu sempre digo, o ser humano é imperfeito, nós seres humanos somos imperfeitos. Mas me parece que quando alguém não está no momento que eu gosto, que eu gostaria que estivesse, eu quero que ele se arrebente, eu quero que as coisas dêem errada para ele que se exploda. Se é o outro lado, daí o outro lado faz a mesma coisa. Eu acho que está faltando um pouco mais, eu arrisco a dizer, meu querido Márcio, faltando um pouco mais de amor ao próximo. Nós temos que refletir, e a pandemia nos trouxe essa reflexão para mostrar que nós não somos tão importantes quanto achávamos, não. A pandemia nos recolheu, a pandemia nos mostrou que nós tivemos que nos recolher em todos os sentidos. Então precisamos rever nossos valores, nossos conceitos. Aí eu vejo, de repente, eu já quero aproveitar, já te fazendo a pergunta, mas a democracia, o lado A diz que ele está defendendo a democracia, o lado B também está defendendo a democracia. Mas espera aí, de que democracia nós estamos falando? É a democracia da cor A, da cor B? Qual delas é a mais importante? Aí, de repente, eu vejo, por exemplo, eu já citei algum exemplo, porque eu entrevistei uma vez até um querido amigo do Partido Comunista Brasileiro. Eu não concebo que alguém do Partido Comunista vai dizer que ele defende democracia. Eu nunca vi democracia em algum país que seja comunista. Eu não vejo. Eu disse o seguinte, a teoria do comunismo é maravilhosa, mas a prática não funciona. Que seria a coisa comum de todos, que atingisse a todas as pessoas da melhor forma possível, mas isso é uma utopia, não funciona dessa forma. Então eu gostaria que você nos colocasse e nos clareasse um pouco, Márcio, de que democracia se está falando, que demonstração de democracia. Tanto é verdade que você tem lá na República Democrática lá da Coreia, mas que democracia tem lá? Por favor. Então a democracia muitas vezes se utiliza a democracia para implantar alguns regimes, algumas questões que fogem da questão da origem. A origem, ela vem lá da Grécia Antiga. Democracia, demos, povocracia, poder. Então, poder do povo, das pessoas. E lá existia, na Grécia Antiga, a democracia direta, só que não era plena. Então, as mulheres não votavam, estrangeiros não votavam, quem tinha uma certa idade não podia votar. A partir de tal idade, por exemplo, em Atenas, a partir de 21 anos. Em Esparta, a partir de 30 anos. As pessoas poderiam votar. Depois veio alguns movimentos da plebe, e que aí lutaram pelo plebiscito. Né? O que é o plebiscito? Vem de origem da plebe, dos plebeus, do povo que não tinha dinheiro, mas queria votar. Então, esse plebiscito era após uma decisão. Então, vamos chamar o povo para ver o que ele pensa sobre tal coisa. Então, é isso que acontece. Então, referendar ou um plebiscito. O plebiscito é antes da decisão. Então, nós queremos tomar uma decisão, nós queremos que as pessoas se manifestem. Então, a democracia, ela vem como uma simbologia muito forte, mas quando ela surge, ela não era plena, porque as mulheres não votavam. Existiu uma estrutura na ilha de Creta, os cretenses, Creta, e lá as mulheres e homens votavam. Aí existia uma democracia plena, uma democracia como nós acreditamos que ela deve ser. Participativa. A mulher começa a votar só depois da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. A mulher começa a votar depois quando Getúlio Vargas assumiu o poder no Brasil, em 1932. 1789, com a Revolução Francesa, da liberdade, igualdade, fraternidade, a mulher não votou. Então era uma piada isso aí. Então a gente estuda a liberdade, não, a mulher não teve. Porque a mulher até então era caracterizada como uma coisa. Uhum. Ela não tinha direitos. E graças a Deus que está mudando. Ainda tem muito assédio, tem muita dor que a mulher sente, e que nós devemos romper esses paradigmas machistas
para que elas possam ter a sua liberdade. A mulher hoje ela tem, nos Estados Unidos, contratam mais espiãs do que espiões. Por quê? Porque a mulher tem mais habilidade. Contratam mais vendedoras do que vendedores. Então, a cada dia que passa, as mulheres assumem mais o seu papel de protagonista. Agora, só que a democracia, ela tem, como você disse, a República Federativa Democrática da China, né? Imaginar assim, não. Tem democracia? Que democracia é esta, né? Não, é um sistema aberto, comunista aberto, né? O comunismo é do comum, como você colocou. Só que os idealistas lá no subjetivo, eles acreditavam que não podia ter Estado, não podia ter nada que controlasse o ser humano. Eles fazem um paralelo com a natureza. Sim. Porque a natureza, não tem ninguém que controle a natureza. Então, o leão vai lá e mata um animal para se alimentar, mas ele não mata um animal para acumular comida. Ou ele não fecha um terreno e fala, não, isso aqui é meu. Não, ele vive. Sim, sim. Uhum. Então, os comunistas acreditam muito, está muito paralelo com os anarquistas, né? Mas os anarquistas mais de Bakunin, Mikhail Bakunin, esses idealistas, de fato, sim, sim. Estudaram muita coisa. Só que no mundo real, ele não é o mundo que dá para ir para esse ideal. Nós lutamos pelo ideal. Só que imaginamos nós, se o ser humano precisa de lei para poder coibir o seu instinto selvagem, porque imagina, eu não consigo ter consciência ou ter entendimento. Uma pessoa mata a outra. Posso te interromper um pouquinho? Vamos voltar nesse tema no último bloco. Antes, porém, quero mandar um abraço para o Dom Ramos. Dom Ramos, eu entrevistei semana passada o bispo da Igreja Católica Brasileira. Tive o prazer de conhecê-lo, ele e a esposa dele, uma pessoa incrível. E o padre Glauco, que assumiu lá a Catedral do Sagrado Coração de Jesus. Um grande abraço a esse pessoal. Nós voltamos já já. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime. Qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. De volta para o último bloco do programa Pense Bem, pela LJTV, HTV, Rádio 101 FM, e para o programa O Navegador Nova Era TV, nesse bate-papo com o deputado e cientista político Márcio Machado. Meu querido Márcio, você acho que explanou bem sobre o que é democracia, mas eu acho que ainda faltou aquela colocação que eu queria que você rematasse, mas eu tinha que fazer pedidos comerciais. Então, de que democracia se está falando? O lado A, lado B, cor A, cor B, e todo mundo dizendo que o fulano é antidemocrático. A atitude dele é antidemocrática. Nos esclareie isso. O que acontece? Por exemplo, assim, quando a pessoa, geralmente é um jargão, né? A pessoa é antidemocrática. Mas o que é a democracia, na realidade? É você respeitar o outro. Se eu consigo, dentro da sociedade, que ela é multicolor, ela tem várias facetas, vários entendimentos, várias compreensões, e eu consigo respeitar o outro nos seus ideais, aí nós vivemos uma democracia que chega no ideal de verdade. Porque quando eu tenho um posicionamento a favor de um líder, e eu não respeito o posicionamento da outra pessoa que tem
um posicionamento a favor de um outro líder, aí isso não é democracia, mas se usa uma falácia, né, que é o seguinte, não, ele é antidemocrático, porque ele não me respeita. Não, mas eu só posso dar o que eu tenho. Então, eu preciso dar o quê? Respeito, amor, porque toda a sociedade, ela existe uma amálgama, que é um ligante, que é a relação de amor, é a ternura nas relações. Se eu não tenho, ela começa a entrar numa patologia social, um negócio ruim. Então, a pessoa, você é antidemocrático. Ok, mas o que é democracia? Então, temos a democracia decisional e a procedimental. Falei para vocês, então, procedimental, em 2 anos eu voto. Ok, fui embora. Mas a decisional, de decisão, tem instrumentos, por exemplo, que agora se diz sobre a necessidade de dar um impeachment ou fechar um dos poderes, que é o STF, por exemplo. Mas como é que legalmente eu posso fazer isso? O presidente pode dar um canetaço e falar, não, eu fecho o STF? Não, ele não pode fazer isso. Legalmente, dentro da Constituição, quem tem que quem busca fazer um processo de impeachment de um ministro é o Senado Federal. Então, é o único que tem competência privativa, então só ele pode fazer isso, de caçar um ministro. Como tem competência privativa as duas casas, de caçar o presidente da República, ou, no caso, né, a presidente que foi impeachmentada, ou foi caçada. Então, existe sempre uma regra do jogo. Isso é inconstitucional, porque muitas pessoas não leem a Constituição. Não, eu preciso que dê um golpe. Não, tudo bem, é o golpe ou você quer ser por via legal? Via legal tem que ter um impeachment. Como se faz o impeachment? Através dos meios legais, que é, nesse caso, o Senado Federal. Então, existe um jargão, sabe, Lauvir, de que você é antidemocrático, isso não é democracia. Daí, por exemplo, nós tivemos um caso de um professor, que isso é público e notório, de Otacílio Costa, que fez um xingamento, disse que tinha gente que queria a cabeça, vivo ou morto, do ministro. Está preso. Então, ali a minha liberdade, ela não pode extrapolar, entendeu? Os direitos, como a calúnia, instigar as pessoas a fazerem atos de crueldade. Eu não posso vir aqui pelo direito de expressão e dizer para as pessoas assim, não, vamos lá, pessoal, e faça mal para os outros. Não, eu não posso fazer isso. Porque isso, ele rompe os princípios que estão aí, sim, na Constituição. O primeiro princípio, o que é? A vida. Eu tenho direito à minha vida, à minha liberdade, à minha propriedade privada. Ninguém pode invadir a minha propriedade. Eu estou aqui no meu apartamento, alguém invade. Não, eu quero morar aqui. Eu te convidei? Não me convidou. Então, nós temos princípios garantidos na Carta Magna, que é a Constituição do Estado, e que eles são como se fosse um espelho na Constituição do Estado, nas leis orgânicas, que nos garantem. Então, a democracia, eu acredito que nós vamos chegar numa democracia plena ou próximo de algo do ideal quando eu respeitar o outro, que não está acontecendo. Às vezes eu vejo manifestações que alguém está com uma camisa zeta de uma cor ou com uma pessoa e ele apanha por causa disso. Então nós temos que discutir ideias, não pessoas. Nós temos que discutir ideais de um mundo melhor. Isso que eu acredito que seja democracia. Porque a hora que eu não respeito o outro, eu estou impondo a minha decisão para o outro. Porque existe, dentro da dialética, que é a tese, antítese e síntese, que é o seguinte, eu estou aqui conversando com o Lauvir. Então eu tenho uma tese. O Lauvir tem uma antítese, que é uma contraposição da minha tese. E aí forma uma síntese. Isso é a construção de um diálogo. Isso é dialogar. Por isso que vem de dialética, dialogar. Então, quando a chamada... quando 2 mais 2 não é 4, é 5 ou 6 ou menos, né? Que é uma força maior, motriz maior, né? que tudo isso. Então, divagando um pouco dentro da subjetividade, eu acredito que o ideal da democracia seja o respeitar, me colocar no lugar do outro, que é a empatia, e mais acima da empatia é a compaixão. Compaixão ao outro. E tendo como mestre Jesus Cristo, que é o amor. Perfeito, acho que é exatamente isso. Em cima do que você disse, que você colocou, houve aquele pedido do presidente
para o impeachment do ministro. O que o ministro fez está fora da Constituição? O que ele pode fazer uma representação no Senado Federal, o presidente do Senado vai analisar, fazer um chamado juízo de admissibilidade, e aí se tem, de fato, fundamento jurídico, o que ele vai fazer? Ele vai aí chamar uma comissão processante para poder chamar o amplo contraditório e assim ter prosseguimento no feito. Aí sim, porque tem que ter o amplo contraditório, senão vira uma ditadura. Defesa amplo contraditório. Então, de repente, tem um pedido de impeachment contra um ministro do STF. Ok, então é protocolado aonde? No Senado. O Senado vai analisar através de um juízo de admissibilidade. Ele tem fundamento legal? Tem. Ok, então o presidente vai despachar para uma comissão que, no sentido que os líderes vão indicar e fazer uma composição de uma comissão processante. A partir desse momento, chama o ministro, faz oitiva de testemunhas, vai dizer por que ele está sendo processado. Ele está sendo processado porque ele teve um voto contrário a tal pessoa. Tá, mas tudo bem, então, mas isso é ilegal ou é legal? Não, isso é legal, então não consegue impeachment uma pessoa assim. Existem pesos e contrapesos. Legislativo, executivo, judiciário. Existe peso e contrapeso. E a pessoa, não, o exército vai invadir. Não, o exército não vai invadir porque o presidente não quer. Se tu analisar o discurso, análise de discurso hermenêutico do presidente da República, ele não quer golpe de Estado. Tudo em lugar, nas entrevistas que ele vai ali para fora, lá no Alvorada, ele sempre conversa com o povo lá. Eu já estudei várias entrevistas dele, ou vários desabafos dele, e daí um dia teve um cidadão que falou assim, derrubou o STF, fique quieto, não faz nada disso aí. Tanto que ele pediu agora para o povo voltar, e não se manifestar mais, no sentido de barrar o país, de prejudicar, porque uma greve geral é algo fora de... Meu Deus, é terrível. Terrível. Tivemos uma experiência dessa, né? O Michel Temer esteve lá, me parece que ele auxiliou a redigir uma carta que foi lida hoje por meios de comunicação, e na live, antes de entrar para conversar contigo, eu acompanhei um pouco ali o presidente Bolsonaro, e ele estava com uma forma tranquila de comunicação e querendo apaziguar. Eu acho que estava na hora, eu não sei se não tinha pessoa lá que orientasse, porque aqueles arrobos todos, eu acho que não leva a nada. A forma de comunicação também não leva a nada. Eu acho que aquilo que você disse, há que ter respeito. Eu te respeito, você me respeita, e vamos buscar o ponto que nos converge, na verdade que converge, mesmo sendo diferentes, e somos, e que bom que somos diferentes, né? Mas temos que buscar harmonia em prol do coletivo. É isso que eu entendo. Nós temos que pensar no nosso Brasil como um todo, para todos os brasileiros. E não pode um querer puxar para um lado, outro para outro, fazer cabo de guerra. Não pode. Acho que as pessoas estão... Sabe o que eu aqui de fora vendo, as pessoas parecem que eles se elegem e eles não estão ali muito preocupados, a grande maioria. Eu quero crer que você é uma exceção pelo trabalho que você faz, e a pessoa que você e eu conheço não tem essa preocupação. A reeleição sua vai acontecer conforme o seu trabalho, a sua dedicação, porque a dedicação que você recebeu, o seu voto você recebeu para nos representar, para fazer o melhor para o coletivo. E eu vejo muitos políticos que eles não estão muito preocupados com isso. Estão preocupados em negociata, estão preocupados como é que eles vão garantir as próximas eleições. Quer dizer, então, eu acho que a coisa não é por aí. Então, precisa fazer uma energização mental no ser humano que se diz político e quer representar o povo. Não acha? Justo. Eu acredito que nós temos que estar acima da questão do ego. Porque o que acontece? O que hoje teve a posse, hoje, dia 9, então quem está escutando no sábado, na quinta-feira que passou, teve a posse do presidente da Câmara de Vereadores de Lages, vereador Osmar, Omar, né? Ele assumiu agora a Alveres. A Alveres é a Associação dos Vereadores da Região Serrana.
E eu estava conversando na minha fala para os vereadores da região, dizendo que nós temos que baixar as bandeiras políticas, ajudar os prefeitos ou prefeitas que o município vá para frente. E lá na eleição, aí você hasteia, organiza o teu time, se você tem uma ideia diferente desse gestor. Por exemplo, eu, Márcio Machado, junto através de várias pessoas, e com a minha vice-prefeita, na época, Andréa Strasser, nós perdemos a prefeitura para o atual prefeito, Antônio Serol. Ok? Então, dos 17 milhões e 200, em 2 anos de trabalho que eu consegui, 7 milhões e meio é para Lages. É para ajudar a nossa cidade. Porque se eu tivesse aquela mágoa, eu não levava as coisas, mas daí eu estava indo contra os meus princípios, de quando eu fui para a rua solicitar o apoio das pessoas, dizendo que eu ia fazer o meu melhor, é para fazer o meu melhor. Muito obrigado pelo convite, eu estou sempre muito honrado de estar participando contigo. Cada dia que eu venho no teu programa, mais eu cresço, eu desabrocho, no sentido de me transformar como ser humano. Essa oportunidade que você confere a mim e outras pessoas também, isso ajuda a gente criar e construir um mundo melhor, dentro desse paradigma de que nós precisamos aprender, desaprender e reaprender. Nós estamos em constante mutação, permanente. Anthony Robbins diz, o treinamento nunca acaba. Uma vez mais, muito obrigado. Que a paz esteja no seu coração, a paz esteja no coração de todos vocês e até o próximo programa.